Abra a sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo número 4. Tiago, capítulo número 4. Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos, nesse momento, fazer a leitura desse texto. Tiago 4 diz: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Atendei agora, vós que dizeis: hoje e amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Não, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda a jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nesses últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, e tendes vivido nos prazeres, e tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos orar? Senhor, está aí a Tua palavra diante de nós, Senhor. Te rogamos, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade sobre nós, ó Deus, Tua igreja que se aproxima da Tua lei, da Tua palavra, ó Deus, para aprender, ó Deus, o que Tua palavra nos ensina para a nossa vida, para a vida da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa, de fato, ó Deus, transformar a nossa vida, ó Deus, numa vida que é uma vida santa, que glorifica o Teu nome e que rejeita o mundanismo, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a sermos uma igreja assim, ó Pai, uma igreja que não permite que o mundanismo se associe a ela ou que o mundanismo tome conta do coração dos crentes.
É o que nós choramos e te agradecemos em Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos explicando a carta de Tiago a esta igreja. E veja, nós temos aqui nesta igreja ensinos profundos ao longo de todo esse tempo que nós temos estado aqui sobre a palavra de Deus. Tiago, ele escreve esta carta para uma igreja como a nossa, não na mesma circunstância, mas em circunstâncias bem parecidas, num tempo caótico no qual nós vivemos. Tiago, ele escreve esta carta, irmãos, com alguns propósitos específicos, eu quero trazê-los novamente à sua lembrança. Tiago escreve esta carta para confortar os crentes por causa da perseguição que eles sofriam. Vivemos um tempo em que a igreja é perseguida, não de maneira direta, especialmente em nosso país, mas ela é perseguida dentro da estrutura ideológica, do ideológico. Somos uma igreja perseguida. Sabemos que essas perseguições que a igreja tinha, vinham principalmente dos seus patrícios judeus. Eles haviam se convertido, abraçado a fé cristã, amado a Jesus, seguido a Jesus, mas até então eles agora eram não tidos como pessoas dignas de confiança, dignas de credibilidade. E aí Tiago vê a igreja sendo perseguida e ele escreve esta carta dizendo: irmãos, sejam alegres, sejam felizes, porque vocês estão sofrendo perseguição no meio deste caos. E aí Tiago, ele chama a igreja e dizendo: olha, vocês recebem esta palavra pastoral, atuem como crentes, ajam como crentes no meio do caos e da desventura que vocês vivem. Mas também Tiago escreve esta carta como um chamado à coerência cristã. Ele pretende advertir a igreja sobre a profissão de fé que eles deveriam evidenciar. Vocês não devem ser crentes fazendo favoritismo, preferindo um e preterindo outros, preferindo grupinhos, preferindo grupos específicos da igreja a quem você se relacionar. Não, isso está errado, isso não pertence à igreja de Deus. Também, irmãos, há um chamado por uma prática de um cristianismo professado. Ou seja, aquilo que eu digo que eu creio e não pratico, eu estou errado. Se eu vejo um irmão necessitado e não o socorro, eu estou errado. Tiago vai chamar isso de a luta entre a fé e as obras que nós vimos há 15 dias atrás. Mas também ele chama a igreja a apresentar um verdadeiro cristianismo que pratica a verdade. E essa prática da verdade, ela consiste em algumas coisas. Primeiro, amar os órfãos e as viúvas no seu grande problema, na sua perseguição, no seu encarceramento. Aqui eu tenho um cristianismo caridoso e social presente na vida da igreja. E também a igreja deve manter-se incontaminada do mundo, ou seja, ela deveria viver uma vida de santidade e uma vida de piedade. Como membros da igreja, devemos viver uma vida de santidade e uma vida de piedade, mantendo o coração incontaminado deste mundo. É exatamente isso que Tiago coloca nesta carta, até agora como nós o vemos. Mas eu quero trazer algumas considerações introdutórias a partir desse texto. Eu quero trabalhar nesta noite o tema enfrentando o mundanismo, como enfrentar o mundanismo à luz de Tiago. Aqui nesse capítulo, Tiago busca combater o mundanismo daqueles cristãos. Sim, o mundanismo não é uma coisa do nosso tempo apenas, mas é um problema da igreja antiga também. O mundo aqui, descrito aqui, irmãos, deve ser considerado como um sistema de valores que não se submetem aos padrões de Deus. O mundo aqui é um sistema de valores que nós vivenciamos dia após dia e vemos acontecer. A igreja, ela naquele período, ela estava se conformando com o mundo, ela estava caminhando como o mundo caminha, pensando como o mundo pensa, agindo como o mundo pensa. A segunda verdade é que a igreja, ela tinha perdido a sua função profética de ser sal da terra e luz desse mundo. Algumas pessoas, por exemplo, acham que mundanismo é alguma coisa tipo vestir uma bermuda para os homens,
Ou, por exemplo, vestir uma roupa, uma calça comprida para as mulheres, embora a modéstia cristã nos pareça recomendar um outro caminho, na verdade é exatamente essa perspectiva que muitas pessoas têm para com as mulheres: não se enfeitar, não se pintar, não cuidar da beleza. Estas coisas são coisas mundanas que, segundo a concepção hoje, o caminho da santidade. Tiago vai mostrar que mundanismo não é esta coisa. Também, aqueles que pensam que ser mundano é ouvir músicas mundanas ou música do mundo. E é claro que nós vivemos um momento tão crucial na nossa existência que parece que você ouvir uma música do mundo é melhor não ouvir nada. Porque nos parece que o mundanismo realmente acabou engendrando no coração das pessoas, e o mundanismo é essa oposição ferrenha à lei de Deus. Notaram quantas músicas hoje, elas proliferam adultério, elas proliferam músicas que simulam atos sexuais em lugares privados, privativos, em relação ao quarto e ao cônjuge, aquele momento único e singular do casamento. E agora as músicas simulam esta ideia, apresentam essa ideia de uma relação sexual na música. Mundanismo presente. Mas o ouvir música secular não é mundanismo. Mas o que é mundanismo, então? Essas ideias, irmãos, elas não refletem de modo claro o que de fato é mundanismo. Mundanismo vai além disso e por vezes é muito mais sutil. Muito mais sutil, entra na igreja de maneira sutil, é quando a sua mente é capturada pela ideologia mundana, pela maneira de encarar a palavra de Deus. Você diz: não, isso foi há um tempo atrás, isso aí pertencia ao passado, isso não serve para nós, precisamos atualizar a Bíblia. Veja, houve um pastor que recentemente fez essa declaração, que a Bíblia precisa ser atualizada, ela precisa ser mudada, ela precisa ser atualizada porque os tempos mudaram. Você não vai continuar pregando contra as atitudes bestiais do mundo. Você não vai mais lutar contra aquela relação homem com homem. Você não vai mais lutar contra aquela relação mulher com mulher. Porque você declarar estas coisas você estar enquadrado dentro de uma perspectiva tacanha, diminuta, sobre de fato o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é um livro ultrapassado, dizem eles. Esse trecho de Tiago, irmãos, pode ser estruturado da seguinte forma. Nós vamos analisar 3 ideias aqui nesse texto. Primeiro, Tiago, ele apresenta uma definição de mundanismo, versos de 1 até o verso 4. No segundo momento, Tiago, ele apresenta o que devemos fazer para nos livrar do mundanismo, versos de 5 até o verso 10. E por fim, Tiago termina apresentando 3 exemplos de atitudes mundanas. Se essas atitudes estiverem em nossa vida, é sinal de que o nosso coração foi capturado pelo mundanismo. Diante disso, nós vamos trabalhar, irmãos, a partir de agora, essa perspectiva. Primeiro, consideremos a definição de mundanismo que Tiago coloca para nós nesse texto. Veja só como é que Tiago coloca para nós. No verso 1, Tiago diz assim: de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Veja, aqui Tiago ele começa no verso 1 dizendo que a amizade do mundo é a origem de todos os conflitos da existência humana. Aqui o verbo militar ele é tirado da linguagem da guerra, ou seja, ele vai falar exatamente isso, quando ele diz assim: de onde procede essas guerras e contendas que há entre vós, de onde esses prazeres que militam na vossa carne. Esta palavra, esse verbo militar, é tirado desta linguagem da guerra. Os prazeres, eles fazem guerra com os nossos desejos. Seria essa ideia que Tiago coloca para nós. Ele busca transmitir isso no texto aqui, irmãos. A nossa natureza, ela é pecaminosa, ela é depravada, ela é arruinada, ela é totalmente caótica. A nossa natureza, ela é caída. E o que ela quer é satisfazer os prazeres da carne. E aí Tiago diz: a nossa natureza, ela é pecaminosa e ela é assaltada pelos prazeres. Todavia, há 2 tipos de prazeres que eu preciso ter em minha mente. Primeiro, há prazeres positivos e prazeres negativos na Escritura. Os prazeres positivos, o prazer de dormir, o gostar de dormir, o sentir deleite em dormir, é um prazer bom e positivo. O prazer de comer é algo bom e positivo.
O prazer de ouvir uma boa música, seja ela cristã ou não, é um bem e é um prazer positivo. Então, pastor, o que é mundanismo então? Mundanismo, irmãos, é quando nós usamos e abusamos desses prazeres. É quando aquilo que é legítimo, aquilo que é prazeroso, aquilo que é permitido, e em determinadas circunstâncias, ele se assume, o pecado se assenhora de nós e abusa desses prazeres. É quando somos hedonitas, ou seja, buscamos viver pelo prazer, com aquele velho ditado, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Esse hedonismo que existe na perspectiva mundana faz parte da vida e da natureza caída do homem. Mas o prazer do homem deve ser outro. O prazer do homem deve ser glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como nós aprendemos hoje pela manhã. O Catecismo Menor e Maior de Westminster, na pergunta primeira, estabelece isso. O nosso alvo é ter prazer em Deus, é ter satisfação no Senhor, é satisfazer-se em Deus. Então vale salientar que o prazer em si, ele não é pecaminoso. Todavia, quando ele se torna um fim em si mesmo, quando você vive a sua vida em busca apenas de prazer, em busca apenas daquilo que lhe satisfaça, você está de fato indo contra a palavra de Deus e caindo no pecado do mundanismo. Veja, o mundanismo é exatamente isso, igreja. É quando os prazeres tornam-se o objetivo da nossa vida. Nós vivemos para satisfazer os nossos prazeres. Nós vivemos para satisfazer os nossos desejos. As guerras, elas nascem em busca desenfreada pela satisfação dos prazeres. Olhe, por exemplo, a guerra atualmente na Ucrânia. Olhe exatamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É a satisfação do prazer do outro de querer dominar o seu próximo. Ou é o prazer do outro simplesmente em dizer que eu quero ser senhor sobre outrem. Os conflitos armados, eles nascem dos prazeres desordenados dos homens pelo poder e pela tirania. Os prazeres e os conflitos familiares nascem exatamente do prazer e do desejo de querer a mulher dominar o homem, ou de um homem ser o carrasco da sua mulher e de seus filhos. Esses conflitos familiares também estão engendrados e marcados com as suas digitais, onde o pecado tocou. Esse pecado, ele toca e destrói toda a harmonia, toda a unidade, porque os prazeres se assenhoram dos nossos desejos, prazeres desordenados. Isso é mundanismo. Mas também os conflitos na igreja. Os conflitos na igreja, eles nascem quando nós não controlamos os nossos desejos. O desejo de querer ser líder, o desejo de governar, o desejo de exercer essas funções. Mas é um equívoco danado nós fazermos isso. Todos têm base neste problema básico. Qual é o problema básico? Desejo descontrolado. A segunda verdade que nós vemos aqui nesse bloco do texto, quando Tiago apresenta a definição de mundanismo, é que o mundano está disposto a fazer qualquer coisa para satisfazer os seus desejos. Veja o verso 2 do nosso texto, ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Aqui nós vemos que o mundano é alguém que é capaz de fazer qualquer coisa para ter o seu desejo satisfeito. Primeiro, a cobiça, ele é cobiçoso, diz o texto. Segundo, ele é invejoso, ele começa a invejar. Terceiro, ele é capaz até de matar, é isso que Tiago diz. Tiago diz, vocês estão dispostos a tudo, incluindo matar a quem vai contra os seus desejos, a quem não quer satisfazer os seus desejos. Vocês começam a sepultar em seus corações, vocês começam a sepultar em suas almas, vocês começam a sepultá-los não apenas na memória, no coração, mas estão dispostos, inclusive, de matar literalmente quem vai contra o desejo de vocês. Mas veja, o verso 2, é nos dito ainda que Deus frustra o plano dos mundanos. Verso 2 diz isso. Ele diz assim, olha, viveis a lutar e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Aqui Deus, ele frustra o plano do mundano. Ele não responde às orações do mundano, ele não atende às orações do mundano, porque o propósito é desvirtuoso, o propósito é contrário à vontade de Deus. Mas também o mundanismo, irmãos, impede as orações
porque elas não têm o objetivo correto, elas partem do objetivo errado. Verso 3, olha o que ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eles pedem, eles oram, eles clamam. Então nós aprendemos aqui que um mundano é alguém que pode estar na igreja, é alguém que pode viver na igreja, de vir carregar a Bíblia, estar no culto, estar louvando a Deus, ler a palavra de Deus, mas o seu coração não foi transformado pelo Evangelho do Senhor. E por um coração não ser transformado pelo Evangelho do Senhor, você o verá na reunião de oração, você o verá buscando a Deus em oração, mas os seus desejos, eles são errados, os seus pedidos são errados, eles pedem, mas pedem mal. Um mundano, quando ora, sempre pensa em si mesmo, ele nunca ora pensando no outro, ele pensa em satisfazer as suas necessidades, ele pensa em ter as coisas para o seu bem-estar, e não para glorificar o Senhor, e não para ajudar a igreja do Senhor, e não para socorrer os irmãos no Senhor. Mas um outro ponto que Tiago levanta para nós aqui, irmãos, definindo o mundanismo, é que ele vai dizer que o mundanismo, irmãos, nos coloca em inimizade frontal para com Deus. Verso 4, ao que ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse tipo de atitude, irmãos, de amizade para com o mundo, nos coloca na condição de infiéis. Se você pegar a sua Bíblia agora, aqui você tem na sua mão, de modo particular aqui, você vai ver lá na sua Bíblia, lá embaixo, na nota de rodapé, tem uma letrinha lá em cima da palavra infiéis. Você vai ter lá embaixo na sua Bíblia uma informação de que infiéis significa adúlteros. No grego aqui a palavra de fato é essa, é adúlteros. Tiago chama de adultério espiritual. Quando um cristão é mundano, quando o cristão ele é culpado de dormir com o inimigo do marido. O mundo é inimigo de Deus e você se associa ao mundo, você se levanta e traz o mundo no seu coração. Você é mundano na sua vida, você é mundano nos seus pensamentos, você é mundano nos seus negócios, você é mundano nos seus relacionamentos, você é simplesmente o inimigo de Deus. É isso que Tiago diz à igreja. Agora note, Tiago não está falando para o ímpio. Tiago não está falando para quem é descrente. Tiago está falando para quem é crente. Tiago está falando para a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, há um risco grande e gigantesco de que nós possamos ser mundanos. Há um risco em que o mundo seduza o nosso coração. Há um risco em que o mundo possa esfriar a nossa fé no Senhor. Veja quantas pessoas frequentaram a nossa igreja, amavam ouvir a palavra de Deus, amavam a leitura da palavra, amavam cantar louvores ao Senhor, e de repente viu o mundo, se cantou pelo mundo, como fez exatamente o filho pródigo, e disse: eu vou para o mundo tentar viver a minha sorte no mundo. E o mundo assenhorou dos seus corações. Então isso é mundanismo. É quando o mundo ocupa o lugar de Deus na sua vida. Percebe isso aqui? Quando o mundo ocupa o lugar de Deus na sua vida, você se tornou mundano. Deus não é a prioridade na sua vida, então você se tornou mundano. Mas a pergunta que fica é o que fazer, pastor, para nos livrar do mundanismo? Pastor, como é que eu faço para me livrar desse status de mundano que eu carrego no meu coração? A primeira verdade que nós vemos aí está nos versos de 5 até o verso 6 desta passagem. Olha o que Tiago diz para nós, irmãos. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós.
Antes ele dá graça, maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como enfrentar o mundanismo, irmãos? Nós precisamos da graça de Deus em tudo. Como eu falei hoje pela manhã, nós precisamos da graça de Deus em tudo. Perceba aqui nesse texto que a palavra Espírito, ela tem sido interpretada como sendo o Espírito Santo. Mas na verdade, pelo contexto e pelo uso da palavra aqui, a palavra pneuma aqui, a palavra é Espírito com E minúsculo, você pode observar aí na sua Bíblia, indica o Espírito do homem. Um outro ponto importante aqui que é considerado é que a expressão por nós não está no texto original. Logo, a tradução deveria ser assim: e com zelo que cobiça o nosso espírito que ele fez habitar em nós. A referência aqui é que o nosso espírito humano cobiça as coisas mundanas após a queda. O nosso coração, irmão, sempre quer pender para o lado. Lembra no carro? Pensa no carro desalinhado. Quando você pega um carro desalinhado, ele sempre vai apontar sempre para um lado. Assim é o nosso coração. É um carro desalinhado que está em via plena, está caminhando e ele começa, ele sabe que a rota dele é esta aqui, mas ele começa a pender para o lado, ir para o pecado, ir para a desgraça, ir para a miséria, mergulhar no pecado. É isso que o nosso coração não quer. O nosso espírito quer isso. Vir à igreja? Para que vir à igreja? Eu tenho umas coisas para fazer em casa. Eu tenho a programação da TV para assistir. Eu tenho os programas de TV que me encantam. Mas não vir à igreja não é o meu prazer, o meu coração quer isso. A minha natureza humana quer isso. E aí Tiago diz que o que traz força ao crente para enfrentar esse espírito mundano é a graça de Deus. Verso 6. A graça de Deus, todavia, é maior que os desejos humanos. É isso que Tiago diz. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Aqui, irmãos, quando diz que Deus resiste aos soberbos, é exatamente essa perspectiva. Deus, ele não aceita de forma alguma que o seu coração seja soberano, governador do seu destino. Seu coração tem que ser quebrado, moído, triturado pela palavra de Deus, porque você é crente, você não é mundano, você não nasceu para o mundo. A segunda verdade que o texto diz é que Deus concede graça aos humildes. Aqui Tiago está citando Provérbios capítulo 3, verso 34. Que é exatamente isso que Deus faz. Ele concede graça abundante àquele que se sujeita à sua vontade, àquele que se sujeita à sua maneira de encarar as coisas. Então para enfrentar o mundanismo eu preciso ser humilde. Deus dá graça aos humildes, diz o texto. E ao fazer isso, essa graça, ela é apresentada, ela é descrita de maneira muito interessante nesse texto. Como a graça aqui é apresentada, igreja? Ela é apresentada em 6 imperativos. Aí nos versos de 7 até o verso 10. Olha o que ele diz. Sujeitai-vos a Deus, portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois gênero em dobro. Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Como é que Deus me concede graça para enfrentar o mundanismo? Primeiro, Deus estabelece para nós 6 imperativos cruciais. Primeira atitude, vocês devem se sujeitar a Deus. Vocês devem se submeter a Deus. Está aí no verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Segundo, vocês devem resistir ao diabo. Verso 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, por que ele diz isso? Por que Deus manda eu resistir ao diabo? Porque o diabo está por trás de toda e qualquer ação mundana. O diabo sempre está atrás de qualquer ação que o mundo se assenhora do meu coração. É o diabo, ele é o agente por trás do espírito mundano. É o diabo. No verso 8 ele diz, vocês devem deixar de fazer o que é errado. Façam o que é certo, façam aquilo que glorifica a Deus. No seguinte ele vai dizer aí, vocês devem deixar de ter 2 almas.
Aí no texto, olha que coisa interessante, ele diz assim, olha, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores. E vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Veja, quando ele diz assim, ânimo dobre, irmãos, a ideia na língua grega aqui é adipsios, que significa aquele que tem duas almas no grego. Ou seja, é alguém que é indeciso, alguém não sabe se vai querer servir a Deus ou seguir o mundo, se vai querer continuar na igreja ou continuar no mundo. É alguém que está indeciso, tomar a posição. Então Tiago diz, parem, vocês querem vencer o mundo? Então parem com a indecisão de vocês. Lembre-se da figura do profeta Elias diante do profeta de Baal. Ele olha para os profetas de Baal antes de começar o desafio e diz, olha, pense o seguinte, se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas não fiquem cocheando entre os dois pensamentos, mancando entre os dois pensamentos, ou andando de maneira dúbia, de maneira a pensar e a ficar duvidando se deve seguir a Deus ou não. São os crentes mundanos dos dias de hoje. Eu quero um pouquinho do mundo, mas não quero um pouquinho da igreja. Eu quero um pouquinho da igreja, mas não quero um pouquinho do mundo. Lembre-se do que o Senhor Jesus ensinou em Apocalipse, que Ele não quer que você seja nem frio, que você seja frio ou que você seja quente, mas nunca morno. A indecisão, ela é crucial, ela é terrível na vida de um crente. A minha indecisão, ela me mata, ela me destrói, ela acaba com o meu compromisso com Deus. Eu sou o quê? O que eu sou? Sou crente ou sou mundano? Veja, o nosso coração sempre estará nessa guerra, literalmente. Aí no verso 9 ele diz que devemos deixar de estar alegres por estarmos vivendo em mundanismo. Parem de se alegrar porque vocês são mundanos. Parem de se alegrar porque vocês curtem as coisas do mundo. Parem de se alegrar por viverem como mundanos. Não façam isso. Ele diz antes, chorem, lamentem. Irmãos, o cristianismo é exatamente isso. O evangelho é isso. É choro. É você chorar o pecado, lamentar o pecado, abandonar o pecado e seguir a graça que há no Senhor Jesus. Mas também no verso 10, olha o que ele diz, que eles devem buscar o caminho da humildade. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele sim vos exaltará. Diante disso, nós precisamos entender aqui que nós temos também 3 promessas pactuais presentes nesses imperativos para enfrentar o mundanismo, irmãos. Qual é o primeiro imperativo? Se eu me sujeito a Deus, o diabo fugirá de mim, verso 7. Se eu me aproximar de Deus, verso 8, Ele se chegará a mim. Verso 10, se eu me humilho, Deus me exalta. São as 3, de fato, promessas pactuais do Senhor. Você quer enfrentar o mundanismo? Então, se submeta a Deus e resista o diabo. Você quer vencer o mundanismo? Se aproxime de Deus. Ele chegará até você. Ore, busque, dobre o joelho, lute em oração para que o mundanismo não se assenhore do seu coração. Mas também se humilhe e diga, Senhor, eu errei, eu pequei, eu fui contra a tua lei, o meu coração está desejando o mundo. E Ele vai exaltar você para a glória dEle somente. Isso nos leva agora para a terceira implicação disso aqui, irmãos. As 3 atitudes mundanas, ou 3 atitudes de mundanismo. Tiago também apresenta isso para nós. Tiago apresenta 3 atitudes mundanas que nós incorremos quando nós fomos assenhorados pelo mundanismo. A primeira delas está aí nos versos de 11 até o verso 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tu, porém, quem és que julgas ao teu próximo? Então, vamos lá. Quais são as atitudes mundanas? A primeira atitude mundana que Tiago apresenta para nós chama-se maledicência.
Veja, faz parte da atitude mundana ter uma língua ferina para falar mal do seu próximo. Lembremos que Tiago discutiu isso no capítulo 3 de Tiago, quando nós expomos domingo passado. Nós vimos domingo passado exatamente que Tiago, ele combate esse uso desenfreado que nós temos da língua. Falar mal do próximo, destruir o próximo, acabar com a imagem do próximo. É exatamente isso que nós vemos. Tiago diz assim: este é o pecado mundano, a maledicência. Você fica catando, procurando o pecado de alguém para falar do pecado de alguém. Você fica tentando investigar a falha de alguém para falar da falha de alguém. Isso é maledicência e isso é pecado. Não faça isso. Não tente descobrir o pecado de A, de B e de C. Ore. Dobre o joelho. Clame a Deus. Peça ao Senhor graça e misericórdia sobre a vida daquele que você está investigando. E feche a boca. A maledicência é o mal da igreja no século 21. E não é um mal apenas do nosso século. Veja, já era um problema no tempo de Tiago. A fofoca, o disse-me-disse, o mexerico na igreja de Jesus. A segunda atitude mundana que Tiago coloca para nós, irmãos, está nos versos de 13 até o verso 17. Olha o que Tiago diz nesses 5 versos. Atendei agora vós que dizeis. Olha que coisa interessante. Atendei agora vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Já lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devereis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Veja, Tiago, ele abre esse bloco falando de um problema da maledicência, nós vimos. Mas ele agora estende um pouco isso. E sabe qual é a atitude de um mundano, irmãos? Além da maledicência, é a ausência de Deus na vida. Percebe isso aqui no texto? A ausência de Deus na vida. O mundano, ele não vive a noção de que ele está em todos os lugares diante da presença de Deus. Diante da face de Deus. Como é que a gente percebe isso aqui na vida desse mundano aqui que Tiago descreve? Primeiro, na atitude pretensiosa que ele diz: amanhã eu vou fazer isso. Nós fazemos isso, igreja. Combinamos alguma coisa com um crente: olha, amanhã eu vou na sua casa fazer isso. Amanhã eu vou fazer isso, mas nós esquecemos de dizer assim: olha, se Deus quiser, sim, de fato, se Ele quiser, nós não apenas faremos isso, não apenas acordaremos vivos, mas faremos o que Ele quiser que nós façamos. Veja, nós vivemos um momento na nossa vida cristã em que os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos dilemas e o que nós sonhamos para a nossa vida como crentes, nós não buscamos a Deus em oração. Nós não buscamos Deus em oração. Nós não nos submetemos a Ele. Então essa atitude mundana, ela é terrível. A primeira é horrível, uma maledicência. Mas a segunda é pior, é como se você vivesse como um ateu. Um ateu prático. O ateísmo prático é isso. Você vive a sua vida como se Deus não existisse. Você planeja a sua vida sem consultar a Deus.
Você planeja a sua semana sem orar a Deus. Você vai para o seu trabalho, você vai para a faculdade, você vai para a sua empresa, você vai fazer as suas coisas sem orar a Deus, sem pedir direção a Deus, sem pedir a orientação divina dos céus e dizer: Senhor, é a tua providência que me sustenta, é a tua providência que cuida de mim. Isso é não ser mundano. Mas quando eu abandono tudo isso, irmãos, eu estou sendo mundano, estou sendo um ateu prático, porque eu vivo como se Deus não se importasse comigo, ou como se eu não me importasse em apresentar em oração o que eu preciso a Deus. E por fim, a última atitude mundana que Tiago coloca para nós aqui, irmãos, o último exemplo de mundanismo. O primeiro exemplo, maledicência, versos de 11 a 12. O segundo exemplo, a ausência de Deus na vida, versos de 13 a 17. E o último exemplo está aí nos versos de 1 a 6 do capítulo 5. Olha o que ele diz: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comida pelas traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como que fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que foi por vós retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Veja, três exemplos de atitudes mundanas. Primeira, maledicência. Segunda, a ausência de Deus na vida. E a terceira, a busca desenfreada pela riqueza. É exatamente isso que nós vemos aqui. Tiago lembra que o tipo mundano rico e poderoso, ele humilha os seus empregados aqui nesse texto. Eles vivem a satisfazer os seus desejos e vivem para acumular as suas riquezas. É nos dito nesse texto que eles juntaram tesouros, mas Tiago diz que esses tesouros, no dia do juízo, servirão como testemunhos do emblema do pecado deles. Mas não apenas isso, eles acumularam tesouro nos últimos dias, ficaram ricos, mas com base em quê? Em sufocando os trabalhadores, destruindo aqueles que mereciam um bom salário digno. Eles retinham o salário, causavam um caos na vida dos seus empregados, e eles não tinham como se sustentar, e estavam passando por privações e necessidades. E aí Tiago, ele lembra que exatamente o clamor desses crentes. Eles oraram ao Senhor, e ele usa a expressão do Antigo Testamento, o Senhor de Sabaote, ou o Senhor dos Exércitos. Ele virá com vingança e com juízo contra esses indivíduos. Por quê? Porque eles têm vivido de maneira regaladamente sobre a terra, ou seja, uma vida próspera, dissoluta. Tendes vivido nos prazeres e tendes engordado o vosso coração. Eu quero chamar a sua atenção exatamente essa expressão, engordado o vosso coração. Tiago, ele tira essa linguagem da época em que, quando alguém queria fazer uma grande festa, um grande banquete, ele se planejava e ele engordando aquele animal que ele iria ser um cordeiro, um boi, algum animal para ficar bem cevado, para no dia da matança, no dia da festa, ele seja morto e oferecido. Assim, Tiago usa esta linguagem como a linguagem do juízo de Deus sobre aqueles ímpios mundanos que haviam abandonado os preceitos da lei de Deus de cuidar do próximo. E aqui, de maneira muito interessante, Tiago, ele usa a ideia de ele estar engordando o vosso coração em dia de matança. Eles têm condenados e matado o justo sem que ele faça resistência, ou seja, segurando o salário do justo, matando o justo, porque ele não tem mais como lutar contra o seu patrão ímpio, mundano, porque agora ele não tem forças nem de se levantar, porque a sua morte é certa por falta de mantimento e manutenção por causa do salário que é retido.
Aqui está o mundanismo. O que nós devemos fazer? Como não ter um coração mundano? Pastor João. Como não ter um coração mundano? A única maneira de você não ter um coração mundano, irmãos, é você ir ao coração daquele que é manso e suave. É você indo a Cristo e deixar que Cristo governe a sua vida. É Cristo quem arranca de nós o mundanismo. É Cristo que tira de nós o desejo pelo mundo. É Cristo que nos traz o desejo de amar a sua lei e a sua palavra através do seu Espírito Santo. É permitir que o Espírito Santo seja Senhor sobre a nossa vida. Que Ele nos guie em sua palavra, que nos oriente em seu Evangelho, que nos oriente em toda a nossa vida. Como crentes nós precisamos do Senhor Jesus. Ele sim é a nossa porção perfeita e suficiente. O mundo ele não pode seduzir-nos quando nós estamos apegados ao nosso Cordeiro Pascal. Ainda que nós não tenhamos nada, igreja, ainda que a pobreza seja a nossa companheira, mas amar Jesus é o alvo da nossa vida. Não permita que o mundo roube o seu amor por Cristo, o seu amor pelo Senhor. Que Deus possa aplicar essas verdades que nós ouvimos, irmãos, em nosso coração para a glória dele somente. Amém e amém. Vamos orar ao Senhor agradecendo esse momento de exposição da palavra do Senhor. Senhor, obrigado a Deus porque nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa aplicar ela em nossos corações, Senhor. Que ela possa encontrar abrigo em nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos de fato, ó Deus, testemunhar sempre do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Amado, tira de nós, ó Deus, o desejo pelo mundo. Que nós possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Pai, abandonar o mundo, enfrentar o mundanismo, ó Pai. E reconhecer que o mundanismo, ó Deus, não nos é uma opção. O mundanismo ele deve ser rejeitado em nossa vida de maneira contundente. De maneira em que o mundo, de fato, seja extirpado de nosso coração, de nossa vida, Senhor. E que o Senhor possa, de fato, aplicar a Tua palavra em nossos corações. Que nós possamos louvar o Teu nome, ó Pai, e vivenciar uma vida de novidade, ó Deus, uma novidade de vida para o louvor da Tua graça e da Tua glória, Senhor. Amado, obrigado, ó Deus, porque nós estivemos aqui sendo edificados pela Tua palavra, Senhor. Seja conosco, ó Deus, e faça com que ela frutifique em nossas vidas como crentes. Essa é a oração que nós te fazemos, em Jesus Cristo. Amém e amém.